Minha primeira consulta no urologista. Como devo me portar? Sou Fabrício Benvenuti e vou esclarecer para você mais esse tema. Bom, isso daí é um tema de homem, né? Porque mulher com certeza não tem esse tipo de preocupação. Mas o homem deixa bem claro. Quando é a primeira consulta, ele já fala, primeira coisa, doutor, é a primeira vez que vem um urologista. Ou é a minha primeira consulta com um urologista, doutor. E dá para perceber que os homens ficam se questionando como devo me portar, o que devo perguntar, será que leva uma perguntinha já pronta ou uma piadinha já para fazer, para quebrar o clima? A gente percebe que tem todo esse tipo de dúvida aí no homem, porque ele já tem aqueles estereótipos, e vamos falar sobre isso e tentar desmistificar por vez essa primeira consulta. O que devo perguntar, doutor? Se você tiver algo para perguntar, pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, se você tem algum transtorno no seu organismo, né, você já vai direto ao assunto. Não tenho, doutor, eu vim aqui para um check-up. Tudo bem, vim aqui para um check-up. Nossa, doutor, não sei nem por onde começar, não estou nem na idade do check-up, mas eu achava que era necessário vir aqui. Beleza, conversa, fala isso. Ou não fala nada, você não quer falar porque você é daquele fechado, você não gosta nem de iniciar a conversa dentro da família. Fica tranquilo também. O urologista vai começar tudo isso, vai saber, vai identificar já no primeiro olhar, já vai identificar o seu estereótipo, vai dizer muito para o urologista. Inclusive consigo identificar pacientes que vêm por uma vasectomia já pelo estereótipo dele. Normalmente vem com uma mulher já segurando uma criança pequena e chega para uma vasectomia, não precisa falar mais nada. Mas tem outros estereótipos aí, e vou falar sobre esses estereótipos hoje. É até legal e interessante você ver que as pessoas não são tão diferentes assim uma das outras. Devo levar uma piadinha pronta? É uma piada muito legal do urologista. Nem perde tempo, acho que eu já ouvi todas. Mas se quiser trazer alguma piadinha, será bem-vinda também. Ouvirei ela como se fosse a primeira vez que tivesse escutado. Não tenha dúvida disso. Constrangido você não vai ficar e trazer uma piadinha, não. Nossa, eu vou falar isso pro doutor, o que ele vai ficar achando de mim? Gente, médico não está numa consulta para fazer julgamento algum, ele está para analisar o seu caso e te dar a melhor solução. O meu caso é de traição, eu tenho um relacionamento homoafetivo, ou independente disso, o urologista está lá para te atender, seja qual for o seu problema. Doutor, vai pegar pensando isso de mim? Não vai. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai analisar o seu caso, identificar sua patologia, diagnosticar, tratar, orientar se for o caso e mais nada. Não cabe ao médico julgar você. E tem mais. O que aconteceu ali na consulta não vai ser levado. De maneira alguma você vai ser identificado, aquilo ali é um sigilo, completo sigilo. Não, meu caso é um caso muito interessante, um caso médico. Tudo bem, vai ser discutido com outros médicos, algo assim. A sua identidade nunca é revelada, não vai passar daquela consulta. É só a sua conversa com o médico. Inclusive se você levar o seu filho, e o seu filho passar com o urologista, e você ficar pro lado de fora, o urologista só vai lhe falar se o seu filho permitir, porque senão não. É um sigilo, um com o outro, o médico e o paciente, e fim de papo. Hoje eu quero desmistificar com você essa primeira consulta. Saiba que o urologista, ou a urologista, tem médicas também urologista, tá? Ele ou ela tem completa noção de como que é o homem. Normalmente é o homem, né, diante de consultas médicas. O homem normalmente não procura médico assim com facilidade. E o urologista não vai te constranger de maneira alguma. Ele vai analisar o seu caso e
dirigir toda a consulta da melhor maneira possível. Se foi a primeira consulta, ele vai agir como o seu anfitrião, assim como você faz numa visita, numa primeira visita na sua casa de alguém que não está acostumado aí na sua casa, você não vai tocar já nos assuntos mais críticos, você não vai normalmente sair da linha, né? Se você não está habituado ainda com aquela pessoa, você não sabe até onde pode ir ou não. E assim também é uma consulta. A primeira consulta o médico vai ter uma noção de tudo, um geral, né? Ele vai tocar doutor? Você, na primeira consulta vai fazer o toque? Calma, que eu vou te explicar quando faço o toque na primeira consulta. E deixar bem claro que a primeira consulta com o urologista não necessariamente precisa ser para rotina de próstata. Eu acredito que a consulta com o urologista deva ser já na adolescência, uma primeira consulta para já escolher o seu médico. Doutor, mas eu não tive essa oportunidade e agora eu penso sim em ir ao urologista para fazer a rotina. Inclusive, que idade eu devo procurar o urologista para fazer a rotina prostática? Bom, se você não tem histórico nenhum de câncer de próstata na família, nem pai, nem irmão, você não tem nenhuma predisposição maior para o câncer de próstata, assim como a raça negra que tem maior predisposição para o câncer de próstata, se você começar com 50 anos, ok. Doutor, eu queria começar antes. Ótimo. 45 anos? Beleza. Não, doutor, eu tenho muito medo, quero começar antes dos 45 anos. Já começa a não ter muito sentido, tá? A partir dos 40 anos, a maioria dos planos já começam até a liberar a dosagem de PSA, mas a chance de ter um câncer de próstata antes dos 50 anos, principalmente antes dos 45 anos, é muito pequena, tá? A chance do câncer de próstata surge mais entre os 50 e 65 anos. E por isso, a razão de começar nessa fase aí, anualmente, ir ao urologista e fazer um possível diagnóstico precoce aí de um câncer de próstata. Mas não é incomum chegar no meu consultório antes dos 40 anos, homens, querendo fazer rotina de próstata. Já veio paciente com 36 anos querendo fazer rotina porque ia perder o plano, já queria fazer tudo, já queria adiantar até o exame de próstata. Isso é real. Mas adianta? Não adianta. E não é por isso que o paciente chegou lá totalmente fora do contexto que vai ser desprezado. De maneira alguma. Vai ser conversado com ele, tirado outras dúvidas, inclusive elucidado essa questão para ele e tudo mais. Não é uma consulta perdida. Nunca é uma consulta perdida. Inclusive já peguei pacientes que vieram no urologista, por engano a secretária queria marcar com o neurologista e marcou com o urologista, né? Por telefone, confundiu. Nem assim acaba sendo perdida, porque você conversa outros temas, às vezes o paciente, nossa doutor, eu vim aqui por engano e você me esclareceu isso, ou descobri aquilo, e assim vai. Não é tempo perdido, sempre traz alguma informação, algo a mais, não tenha dúvida disso. Então vou falar de alguns estereótipos aí. Homens abaixo dos 40 anos, normalmente eles vêm já com uma queixa direcionada. Ou, doutor, vim fazer uma vasectomia. Ou, doutor, eu saí com uma pessoa e aconteceu isso. Apareceu uma manchinha aqui. Algo assim, já vem direcionado. Ou, tô com cólica, doutor. Ou, fiz esse exame e deu essa alteração. Abaixo dos 40 anos é mais comum assim. Após os 40 anos, tem diversas patologias aí que trazem ao urologista ou também as rotinas prostáticas, que devem ser no mínimo uma vez ao ano. Alguns casos saem fora disso, tá? Pode ser encurtado, o médico esclarece de acordo com o seu caso, ou até postergado, dependendo da situação também. Eu geralmente faço, quando é casos de rotina prostática, por exemplo, eu normalmente faço o toque numa segunda consulta, no retorno. Na primeira consulta, tem uma noção geral do paciente, seu histórico de doença, histórico de cirurgias, toda a sua história, patológica e não patológica, e vejo a história familiar e tudo mais. E nessa primeira consulta, normalmente só faço o exame direcionado se tiver uma queixa
para isso. Se não, deixo para o retorno. Por que isso, doutor? Primeiro, eu não quero constranger o paciente. Por mim, tranquilo, mas primeira coisa eu penso no paciente e não quero constrangê-lo numa primeira consulta, porque ainda está intimidado, não tem uma completa liberdade ainda comigo, então eu prefiro deixar para uma segunda oportunidade, sim. Além disso, se eu fizer o exame do toque no primeiro contato, ele vai ter que aguardar alguns dias para fazer alguns exames. Por exemplo, o PSA, ele altera sim com o exame do toque. E o ideal é que espere pelo menos uma semana depois para realizar esse exame, tá? Melhor ainda se aguardar 2 semanas. Então, às vezes o paciente está com uma vontade ali já de fazer os exames já na sequência e se fizer o exame tem que falar, espera um pouquinho, né? Então tem essa situação também. Aí quando eu realizo um exame de próstata já na primeira consulta, se o paciente trouxer um exame de PSA alterado, ou ele já tiver com o exame de PSA ali e eu puder, numa consulta, resolver o problema dele já e otimizar o seu tempo, com certeza, ele já veio com todos os exames, ou ele já vem com uma suspeita de uma prostatite, ou a história dele está compatível com uma prostatite, ou tem uma dúvida ali quanto a um câncer de próstata, ou já tem um diagnóstico de um câncer de próstata, ele já me procurou para agendar uma cirurgia comigo ou algo assim, me conhecer, ali sim eu já vou fazer o exame do toque também. Mas se ele não quiser, gente, ninguém vai fazer um exame, seja qual for em você, se você não aceitar. Você é dono do seu corpo, tá? Então, ninguém vai forçar isso. Pode, no máximo, oferecer e você consentir. Aí sim. Existem pacientes que procuram um urologista e o seu problema nem é urológico? É muito comum. É muito comum o paciente chegar por um problema da proctologia, por exemplo. Doenças hemorroidárias, fissura anal, prurido anal. Eu não sei porquê, mas é muito comum chegar esse tipo de paciente com essa dúvida, essa queixa específica para o urologista. E aí, doutor, você vai pegar e falar, procura outro e tchau? Não, de maneira alguma. Eu vou tentar resolver o seu problema, mesmo que não seja urológico, te orientar e tudo mais. E caso não seja possível eu resolver o seu problema, passe com o colega, vou otimizar o seu tempo, com certeza. Mas o mais adequado seria, já tivesse procurado um proctologista de início? Com certeza, era o profissional mais adequado para isso. Mas nem por isso eu vou estar desinformado a ponto de não te contribuir com nada. Você pode achar estranho, mas a grande maioria dos pacientes que chegam no meu consultório, pelo menos, queixando-se de prurido anal, o grande problema era que não sabia fazer a higiene adequada. Não sabia se limpar. Como fazer para se limpar após defecar? Parece algo tão óbvio? Não é não. Já te pergunto, será que você sabe como fazer a higiene mais adequada após evacuar? Pense nisso. Se você estiver com prurido anal ou problemas proctológicos, se pergunte se você está fazendo a sua higiene adequadamente após a evacuação. Tá? Eu acho que vale até uma aula só sobre isso. Então, com uma ressalva final, eu deixo. Primeiro, não tem motivo para você ficar se prendendo a desculpinhas para não ir no urologista. O urologista, ele vai cuidar muito mais do que só próstata. Se você for por engano no urologista, não se preocupe. Vai resolver o seu problema, no mínimo vai te orientar para você seguir o caminho mais lógico e correto para o seu problema. E se você não tiver problema nenhum, só quiser ir para conhecer um médico, para ver se ele é da sua confiança, se ele vai com o seu estilo e a partir dali você seguir com ele, também perfeito e vai ser recebido com certeza de braços abertos. Nessa era Covid, quem sabe não seja abraçando, mas mesmo assim de braços abertos. Espero ter de alguma maneira contribuído. É um tema simples, mas com certeza muitos têm essa intriga na sua cabeça, porque é muito comum o paciente chegar com essas falas bem típicas, que você vê que no final das contas ele estava nervoso e não tem motivo nenhum. O urologista é seu amigo, ele está lá para te ajudar. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí no meu canal, estamos juntos, até a próxima.